Tá? Tá, para Então, onde vai Tá. essa gravação depois? vai gravar no teu computador. Tá, ok. Tá? E depois acho que disponibiliza no Padlet, né? Aí a gente bota no YouTube e bota o link ali. Tá, ok. Então, só começando a agradecer ao Fernando o convite de vir contribuir aqui para a nossa disciplina de iniciação à pesquisa em ciência física, né? E o Fernando, que é um grande amigo, um grande colega, um grande professor. Eu tenho um colega aqui, o Eduardo, diz que qualquer metodologia que o Fernando usar vai dar certo. Então, não é um bom parâmetro. Então tá bom. Mas aí, e o Fernando, ele tem várias publicações e trabalhos que poderia ser tanto de qualquer linha da área de ensino, mas sobre pesquisa quantitativa, eu sei que é uma das melhores pessoas para falar sobre isso. Então, obrigada, Fernando, e deixo a palavra contigo aí. Ok. Podemos começar, então, Virginia? Pode. Tá, então eu vou compartilhar a minha tela, tá? Porque eu tenho uma apresentação aqui. Sim. Estão vendo a minha tela? Sim. A gente está vendo a tua tela. Tá em... Estão vendo literalmente a tua tela. Tu pode botar em modo de apresentação. Isso. Está em modo de apresentação. Isso. Sim, agora está certinho. Ok? Uhum. Bom, gente, assim, se der tempo, eu vou falar sobre dois temas. O primeiro dele eu acho extremamente interessante, que é um aspecto que frequentemente acontece em pesquisa quantitativa e que tem uma história relacionada com ele que envolve o Galton, Sir Francis Galton. Então, vou começar falando para você sobre o paradoxo e a falácia de Galton. Assim, Virginia, se alguém tiver alguma pergunta durante a apresentação, né, é só fazer. Só que eu agora só enxergo a minha tela, né? Ok? Tá, daí a gente fala. Como? Aí a gente fala alguma coisa. Ok, Aí, A gente vai acompanhando o aí chat, vocês aí têm qualquer que... coisa a gente fala. Tá, ok. Tá. Então é o seguinte, o Sir Francis Galton é um geógrafo e antropologista inglês, né, que inventou métodos estatísticos para estudar a relação entre variáveis. Naquela época não tinha as técnicas estatísticas que a gente conhece hoje de correlação e regressão não existiam. Tá? E ele estava interessado e fez diversos estudos. Ele era um darwinista, tá? E ele estava bastante interessado em configurar empiricamente a passagem de determinadas características, né, de uma geração para outra. Então, num estudo, ele pesquisou a relação que haveria entre a estatura de pais e de filhos. E aí ele chegou no que hoje a gente conhece como a falácia e o paradoxo de Galton. Ele conduz o estudo da seguinte forma. É um estudo com milhares de dados de ingleses, tá? em que ele tem a estatura dos pais e dos filhos dessas pessoas.
Então, ele classifica os pais em dois grupos extremos, os pais altos e os pais baixos. Tá? Eu acho que é fácil de imaginar isso. A gente tem uma distribuição de estatura, e aí a gente pega um grupo extremo na parte de cima da distribuição, tá? Fazendo aproximadamente 25% da distribuição, e classifica esses sujeitos como pais altos. Tá? E os 25% na parte de baixo da distribuição, ele classifica então como pais baixos. E aí ele estuda nesses dois grupos a estatura dos filhos. E aí ele chega no seguinte resultado, tá? Os pais altos tendem a ter filhos altos, mas em média mais baixo do que os pais. Ou seja, ele calcula a média da estatura dos pais altos, e aí pega os filhos dos pais altos e calcula a média da estatura. E verifica que os filhos de pais altos, tá, eles, em média, são um pouco mais baixos que os pais. E quando ele faz isso na parte de baixo da distribuição, ele encontra os filhos com estatura um pouquinho maior do que os pais. Tá? Essas diferenças é de alguns centímetros, tá, no estudo dele. Tá? No primeiro momento, ele acha que ele está descobrindo uma lei biológica. Tá? Mas logo em seguida, ele se dá conta que não pode ser alguma coisa relacionada com a biologia, porque se a cada geração houvesse aquela perda de altura de pai para filho, já estava todo mundo com a mesma estatura. Porque já quantas gerações já houveram. Tá? Aí ele passa a investigar os mesmos dados por um outro caminho. Ele classifica os filhos como filhos altos. Tá? Os filhos altos são aqueles sujeitos que têm estatura na distribuição dos filhos, tá, no extremo superior dessa distribuição. E também classifica nesse grupo os filhos baixos. Tá? Então ele tem, de novo, dois grupos extremos. E aí ele olha para a estatura dos pais. E aí ele vê o efeito acontecendo do mesmo jeito que antes. Só que agora os filhos altos, eles tendem a descender de pais altos, mas em média um pouco mais baixo do que os filhos. E os filhos baixos tendem a descender de pais baixos, mas em média os pais são mais altos do que os filhos. Vocês estão percebendo que isso é um paradoxo, um aparente paradoxo. Tá? Porque uma vez ele vê que pais altos têm filhos um pouco mais baixos do que os pais. Os pais baixos têm filhos um pouco mais altos do que eles. Depois, quando ele olha a partir do outro grupo, tá, ele encontra o contrário, que filhos altos tendem a descender de pais altos, mas, em média, os pais são mais baixos que os filhos. Tá? Paradoxal isso, né? Paulo Rosa entrou. Ok? Quem é que está aí? Paulo Rosa. Ah, o Paulo. Ah, que legal. Ah, então, essa é a situação paradoxal que o Galton encontrou naquele momento. Tá? Eu vou agora mostrar para vocês esse paradoxo acontecendo com scores, tá, de vestibulandos. Tá? E com dados reais, tá, de vestibulandos da URGS, lá dos anos 90, eu acho que é de 98, os dados que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vocês têm nesse gráfico,
vocês enxergam também a minha setinha? Está aparecendo a setinha do mouse? Sim, dá para enxergar direitinho. Tá, ok. Tá. Aqui vocês têm uma nuvem de scores, cada ponto dessa nuvem representa um sujeito. Tá? E o que representa, como esse sujeito está representado? Ele está representado por 2 scores. Tá? O score de matemática, tá? no vestibular da URGS, e o score de física. Tá? Ok? Então, nós temos aqui os 2 scores, tá? E essa nuvem mostra que tem uma tendência, né? É até configurada aqui por essa reta, que é a reta dos mínimos quadrados, ajustado, né, nesses pontos, tá? De que crescendo o score em física, cresce o score em matemática. Tá? E esse amarramento entre os 2 scores, ele é até quantificado. Né? Hoje a gente quantifica fácil isso num coeficiente de correlação, que na época do Galton não existia, tá? Porque na época do Galton as técnicas de correlação ainda não tinham sido desenvolvidas. Tá? Mas então aqui a gente tem uma correlação razoavelmente intensa entre scores em física e matemática, tá? Nesse grupo de vestibulandos. Tá? Aliás, essa nuvem aqui ela tem cerca de 20 e poucos mil pontos. Tá? Na época em que eu peguei esses dados aqui, a gente tinha cerca de 30 mil vestibulandos, tá? Participando do vestibular. Tá? Mas então está bem configurado aqui que existe uma tendência de que crescendo um score, cresça o outro. Só que isso é uma tendência, isso não quer dizer, né, eu até posso encontrar, se vocês olharem, por exemplo, aqui vocês, melhor, aqui assim, ó, vocês encontram um sujeito que tem score elevado em física, tá? Aqui cerca de 725 é o score padronizado dele, e tem um score bem mais baixo em matemática. Lá ele está lá por volta dos 500. Tá? Então, bom, se houvesse uma correlação perfeita, estaria todo mundo em cima dessa reta, né? Ok? Mas eles estão espalhados numa nuvem em torno dessa reta. Bom, agora eu vou fazer uma análise do tipo da que o Galton fez com as estaturas, só que eu vou fazer agora com os scores de física e matemática. Tá? Eu tenho a nuvem agora colorida, e o meu critério de coloração agora é tomar os scores de física. Tá? Vermelho, né? Você sabe que vermelho é sempre superior a azul. Né? Isso não é uma circunstância aqui do Rio Grande do Sul apenas. Tá? Por isso eu estou pintando sujeitos que... eu estou pintando sujeitos que estão no grupo superior dos scores em física. Tá? Onde é que começa esse grupo superior? Lá num score perto de 600. Ó, todos os que têm acima de 600, eles são superiores em física. Ok? E os inferiores em física são os azuis aqui, ó. Tá? Lá perto de 400 é essa região da nuvem. Tá? A região amarela até poderia apagar daqui, porque ela não interessa na análise, que é o grupo médio da distribuição. Tá? Agora vejam o que acontece aqui. Ó, tá? Eu pego os sujeitos que têm scores altos em física e calculo a média deles. Tá? Dá 634. Tá? 634 é a média de todos os sujeitos do grupo superior em física. Tá? Professor, e aí, quando eu vou... Sim? Professor, um momento. Só para avisar, a gente tem mais 10 minutos aqui nesse encontro, e aí, quando acabar o nosso tempo, é só entrar de novo no mesmo link para voltar para a reunião, gente. Só para avisar. Tá. Então,
o grupo superior em física tem score de 634, em média, tá? Esse é o score médio da nuvem vermelha. Mas quando eu olho os scores desses mesmos sujeitos aqui, que são superiores em física, eu olho os scores deles em matemática, eu encontro 609. Tá? Portanto, superiores em física possuem, em média, scores maiores em física do que em matemática. Ok? Tá? Agora eu vou fazer análise na parte de baixo da nuvem. O pessoal do grupo inferior em física, tá, tem score médio de 376, tá? Em física, tá? 376 em física. E aí, quando eu olho qual é a média do grupo inferior em física em matemática, vai para 425. Tá? 376 e 425. Portanto, os inferiores em física possuem, em média, scores menores em física do que em matemática. Estão vendo que é exatamente a mesma situação que o Galton estava encontrando. Tá? Isso aqui poderia... O eixo que está aqui como física poderia ser a estatura dos pais. Tá? Estatura dos pais. E aqui, no outro eixo, a estatura dos filhos. Tá? Ok? Não sei se tá dando para entender até aqui, gente? Ah, mas com a física e a matemática ficou muito mais fácil de entender do que com pais e filhos. Até porque aí, aqui a gente está enxergando, né? A gente está enxergando a nuvem, né? Ok? Também, né? Pode ser que ajude. Tá. Agora, vou fazer a análise de outro jeito. Tá? Ok? Porque aqui eu fatiei a nuvem usando como critério de fatiamento, de estratificação, os scores em física. Tá? Agora vamos olhar os mesmos dados, tá? Usando como critério o score de matemática. Tá? Então, eu tenho o grupo superior em matemática, né? Que é essa região vermelha aqui, tá? E o grupo inferior em matemática. Tá? Esses dois grupos estão fazendo aproximadamente 25% do total de candidatos. Tá? É o mesmo critério que eu usei para fatiar a distribuição anterior. E aí, o que acontece, então? Qual é a média dos superiores em matemática? É 642. Tá? E os superiores em matemática têm média em física de 605. Portanto, os superiores em matemática possuem, em média, scores maiores em matemática do que em física. E a média dos inferiores... aqui está errado, tá? Dos inferiores em matemática, não é física, que tem um erro. Tá? A média dos inferiores em matemática é 391. Tá? E em física é 421. Portanto, os inferiores em matemática possuem, em média, scores menores em matemática do que em física. Tá? Exatamente o mesmo tipo de resultado que o Galton encontrava. Tá? Bom, então, dependendo de que lado eu parto, eu chego num resultado diferente. Ok? Tá? Se eu começo com física, eu mostro que o pessoal que é extremo em física, tá, é menos extremo em matemática. Tá? Os altos em física são um pouco mais baixos em matemática e os baixos em física são um pouco mais altos. E quando eu faço a estratificação pelo outro critério, eu chego, então, num resultado diferente. Tá?
Então tá aí, ó, é exatamente o mesmo resultado que o Galton encontrava. Tá? Bom, agora vejam o que está por trás desse paradoxo, tá? É que aqui vocês veem nesse gráfico a nuvem vermelha agora nesse gráfico é os que são simultaneamente altos em física e matemática. E o azul é os que são simultaneamente baixos em física e matemática. Tá? E daí dá para ver, né, que nem todo mundo que é alto em física é alto em matemática. Ó, tem todos esses aqui que estão em cinza, né, que são os altos em física, que não são altos em matemática e assim por diante. Tá? Esse efeito, ele vai acontecer sempre, gente. Tá? E ele passa para a história com o nome de regressão para a média. Tá? Se um grupo for selecionado por ter scores superiores na variável x, a média de y nesse grupo estará mais próximo da média do grupo total do que a média de x. Esse efeito, então, é denominado regressão em direção à média do grupo total. E ele é tanto mais intenso quanto mais extremo for o grupo e quanto menor for a correlação entre as duas variáveis. Tá? Eu vou exemplificar aqui, ó, comparando as regressões. Tá? Uma delas é física e matemática, tá? E a outra é física e redação. Tá? É física e redação. Tá? Vejam que as notas de redação e de física se correlacionam bem menos que física e matemática. Tá? E aí a gente vê, tá, que o grupo superior em física tem score lá de 600, quase 630. Tá? Em redação, o score deles caiu para 500 e um pouquinho menos do que 550. Tá? E na parte de baixo aconteceu o contrário. Tá? Na parte de baixo, os sujeitos começaram com um score de 300, perto de 400, tá? Um pouco abaixo de 400, 375, e terminam com 450. Tá? Dá para ver que essas distâncias aqui, ó, são menores do que aqui, ó. Tá? Ok? Então, esse efeito de regressão para a média, ele sempre acontece. Tá? Sempre acontece quando a gente tem duas variáveis e estratifica o grupo por uma das duas variáveis e olha o que acontece nos grupos extremos. Tá? Na verdade, o Galton se deu conta que ele estava descobrindo uma lei universal, mas é uma lei matemática, que independe do significado concreto das variáveis x e y. Tá? Não importa o que seja x e y, tá? Essa regressão para a média vai acontecer. Tá? E a gente incorre no que se chama de falácia de Galton quando se crê que a regressão para a média é verificada em um particular contexto que expressa algo intrínseco, circunstancial e particular daquele contexto. Gente, está terminando o tempo? Sim, vai acabar daqui a alguns segundos. Na verdade, daqui a 2 segundos.